Os acampados de 8 de janeiro, eles foram retirados e foram acusados por crimes de incitação ao crime e de associação criminosa, quando não foram retirados no momento anterior. O que estava acontecendo? Prevaricação, inclusive do atual governo, prevaricação do Procurador-Geral da República, prevaricação das nossas instituições e mais. Eles foram acusados por crimes que, se você for olhar à risca, são praticados por acampados do MST todo dia. Incitação ao crime e associação criminosa para praticar esbulho possessório. Por que pau que desce em Chico não desce em Francisco? Por que as mesmas medidas adotadas em relação às pessoas do 8 de janeiro não são adotadas em relação aos acampados do MST? Em relação aos acampados dos quartéis, o que havia ali, deputado, o senhor deve lembrar do artigo 286 do Código Penal, o senhor deve lembrar do artigo 359 do Código Penal, era um conjunto, um acervo imenso de crimes, e as pessoas estavam em flagrante. E o senhor lembra também que, à luz dos artigos 301 e 302 do Código de Processo Penal, quem está em flagrante deve ser preso. Então, obviamente, o que houve em relação aos quartéis foi a aplicação da lei. Houve ou não prevaricação anterior? O governo prevaricou ou não ao deixar de agir? Em segundo lugar, a mesmo raciocínio que o senhor aplicou, afirmando que existia ali um acervo de crimes e pessoas em flagrante por associação criminosa, incitação de crimes, esse mesmo raciocínio não se aplica às pessoas do movimento Sem Terra, que estão em acampamentos e que estão incitando o esbulho processório, que é um crime previsto no Código Penal? Esse mesmo raciocínio não se aplica aos integrantes do MST que estão acampados, se preparando e incitando o esbulho possessório? E, em caso positivo, se aplica, o que o Ministério da Justiça vai fazer a respeito disso? Eu acho que o senhor, que tem essa tese da prevaricação, deveria formalizá-la em relação a quem, desde o dia 30 de outubro, permitiu a montagem desses acampamentos. Não fomos nós. O senhor sabe que no dia 30 de outubro o presidente era outro. E houve a montagem desses acampamentos em vários estados. E quando nós tomamos posse, já no dia 1º de janeiro, o nosso esforço foi permanentemente no sentido de retirar aquilo que nós já encontramos. Ou seja, esses acampamentos, infelizmente, foram permitidos no governo passado. E, por isso mesmo, obviamente, nós já encontramos essa situação, lutamos contra ela e, com a graça de Deus e a colaboração das Forças Armadas, conseguimos acabar com esses acampamentos que foram feitos. Em relação ao MST, eu considero que não é possível você estigmatizar uma instituição. É preciso que o senhor aponte fato. Qual é o fato? O fato é o MST existir? Muito bem, não é possível extinguir o MST. O fato é existirem acampamentos de pessoas sem terra. A situação inconstitucional é existirem pessoas sem terra. Em relação à prática de crimes, aí sim o senhor pode representar as autoridades policiais competentes se houver crime. Eu não posso genericamente dizer ao senhor se tem ou não tem, porque o senhor não trouxe nenhum fato, a não ser uma acusação genérica contra o movimento social. E não me cabe, obviamente, me reportar a uma acusação genérica sem provas.